Chegando à reencarnação e à vida após a morte, nós vamos tentar agora desenvolver um tema específico intitulado A Consumação da Personalidade como Oferenda ao Eu Superior. Então este é um outro enfoque do que acontece depois que o ciclo da encarnação termina. E o resultado de toda a experiência acumulada da personalidade é assim ofertado ao corpo causal como uma espécie de repositório de todos os karmas. Por isso ele é chamado nos Yoga Sutras de Karmashaya, ou veículo dos karmas, enquanto que é muito comumente também chamado na filosofia hindu de Karana Sharira, ou corpo das causas. Daí vem então o termo corpo causal como uma tradução do sânscrito, porque ele contém as causas das encarnações futuras e é também o repositório dos karmas. Na verdade, ele contém toda a lembrança das encarnações anteriores e principalmente o resultado como faculdades adquiridas de todas as vivências anteriores. Por outro lado, quando há uma fraqueza da personalidade, isso se deve muito mais à falta de desenvolvimento do corpo causal, ou que é o ponto mais denso de expressão do eu superior ou da alma, do que propriamente a uma falha estrutural da personalidade. Não sei se dá para se perceber a profunda importância do significado desta afirmativa, porque isso é o mesmo que dizer que a alma nunca pode ser ruim, nunca pode ser má. O que pode é haver nela falta de desenvolvimento que deixa as regiões inferiores da personalidade soltas ou desgovernadas. O mal surgiria, portanto, de um desgoverno da parte inferior, mais do que, em princípio até pela negação, porque o mal não pode chegar às regiões superiores. Quanto mais perto do reino da unidade, menos o mal pode se introduzir. O mal aparece mais como um desvio no reino da personalidade, e, portanto, da parte que se encarna, por desgoverno ou falta de conexão com o eu superior. Se nós formos capazes de ver assim a encarnação como um processo em que a personalidade resulta numa espécie de investimento, resulta numa espécie de pseudópodo, de extensão, de mergulho do eu superior no inferior, para colher dali um nutriente, um alimento para a sua sede de experiência. Então nós vamos entender que após a morte há um importante processo de formação de novas faculdades para as encarnações seguintes. E não assim um mero período festivo ou de recreio entre uma vida e outra, como poderia pensar uma pessoa, talvez, que tivesse estudado menos o assunto ou refletido menos sobre o seu conteúdo. Então, a questão da formação das faculdades no plano causal, o que é, na verdade, uma parte do plano mental, o mental superior, é para nós de extrema importância. Eu vou citar um pouco o Autocultura do Dr. Taimni, quando ele diz: vemos assim que a segunda função do corpo causal é agir como repositório dos frutos da evolução humana, à medida que esses frutos são acumulados no desenrolar das sucessivas vidas do eu superior ou da alma.
Há, entretanto, 2 pontos dignos de nota em relação ao gradual crescimento do corpo causal. O primeiro é que o ciclo da vida, as experiências da última vida terrena, me corrijo, o primeiro é que durante o primeiro período passado no Devachan, ou mundo celestial, que já é o arco ascendente, superior ou o céu, no encerramento do ciclo da vida, as experiências da última vida terrena são lentamente digeridas e sua essência, sob a forma de faculdades, é transferida para a constituição do corpo causal e dele passa a fazer parte. Então, eu arriscaria comparar dizendo que o corpo astral assim se alimenta, ou digamos que no plano físico a personalidade ofereça ocasião de experiências e assimila uma matéria bruta que depois vai ser organizada em 2 estágios. Primeiro, como se fosse uma digestão, purgando o que não interessa no purgatório e depois assimilando o que interessa. Então também o intestino faz no nosso corpo, por analogia, a mesma função. Ele assimila o nutriente e excreta o excedente que não nos interessa. Assim, o período purgatorial, no astral, pós-morte, é um período em que a personalidade vai ter que se libertar de todos os apegos às coisas desse mundo que não interessam em absoluto ao crescimento da alma, mas que é uma condição de separação do nutriente e do excedente que faz parte desse processo digestivo. Quanto mais desapego essa alma tiver desenvolvido em vida, mais curto, portanto, será o seu período no astral. Sendo que dizem que o homem santo passa o purgatório já em vida e por isso o chamado iniciado já praticamente passa direto após a morte para o plano celestial ou Devachan, o mundo céu. Enquanto que uma pessoa talvez mais normal passe uns 5 anos desgastando camadas ali e uma pessoa mais embrutecida possa passar até 50 anos, porque acumulou muitos desejos terrenos para purgar após a morte. Certo? Agora, depois, quando vem a digestão propriamente dita, a que o Dr. Time se refere nessa passagem, então existe toda uma assimilação detalhada, organizada, que vai ser assimilada ao corpo causal como faculdades que ficarão disponíveis para a próxima encarnação a partir do que foi desenvolvido nesta última. Ele acrescenta então, a personalidade, por assim dizer, destila todas as suas experiências e antes de se dissolver e desaparecer, passa o produto destilado, a essência valiosa de todas as experiências ao ego superior, ao Pai que lhe deu o nascimento ou a alma. Então, eu considero ou comparo isso como uma oferenda que na consumação da personalidade é oferecida ao cálice do eu superior, porque a expressão do cálice, até na simbologia da Sagrada Eucaristia cristã, antecede a própria tradição cristã, porque o cráter, o símbolo do cálice, que vem das lendas até celtas da busca do Graal, que foram depois incorporadas ao cristianismo, e também tem correlatos na tradição mitraica e outros mistérios, é muito anterior ao próprio cristianismo. A ideia de uma oferenda ao cálice, não é? É, portanto, a ideia de que a personalidade se oferece como um conteúdo útil ao crescimento do corpo causal no pós-mortem. Assim, em sua constituição, o ego superior, ou a alma, quem sabe, incorpora todas as lições valiosas aprendidas na vida e começa cada nova vida com as experiências acumuladas nas anteriores.
O crescimento do corpo causal é muito semelhante ao de uma árvore que todos os anos no outono deixa cair sua folhagem, depois de transferir a seiva para os ramos e na primavera cria novas folhas que absorvem o alimento extraído da atmosfera, continuando assim a crescer. Então, a cada nova vida, há uma nova extensão da personalidade, como se fosse uma folha. E no final, a seiva, de certa forma, é recolhida como amido acumulado no caule e na raiz, que vai ser assim digerida e processada para gerar a seiva da próxima, que vai nutrir as folhas da próxima primavera. Então, esse contínuo reciclar e uma espécie de alambique da existência vai caracterizar o ciclo da vida e da morte. Isso explica porque, ao começar uma nova vida, com novos corpos físico, astral e mental, então, a partir daquela a unidade mental e do átomo permanente astral e físico se constroem com o auxílio dos anjos novos corpos dentro da barriga da mãe. E por isso que a mãe fica assim abençoada enquanto ela está grávida, porque ela recebe forças angélicas no seu interior que vão auxiliar, segundo a orientação dos Devarajas e Lipikas, que são os arcanjos dos 4 elementos, comparados na roda de Ezequiel e também no Apocalipse, aqueles 4 seres, um que tem o rosto de touro, de leão, de águia e humano, simbolizando respectivamente na tradição egípcia os signos de touro, leão, escorpião e aquário. O aquário tem rosto humano, é Ganímedes trazendo a ânfora, enquanto que na simbologia egípcia o escorpião é representado pela águia que voa mais alto olhando diretamente o sol. O símbolo, portanto, do desprendimento, pois na tradição greco-romana ele é simbolizado pelo animal que produz a morte, e na tradição egípcia pela alma se desprendendo depois da morte, e às vezes também na grega pela fênix que renasce da cinza. Então o símbolo da águia, que é o animal que voa mais alto olhando diretamente para o sol, é mais o símbolo da ressurreição, enquanto que o escorpião é mais, na tradição greco-romana, o símbolo da morte. Os zodíacos variam ligeiramente as suas simbologias de uma tradição para outra, mas o contexto geral muda só na ênfase. E, portanto, ele insiste que com novos corpos físico, astral e mental não temos a memória das experiências passadas nas vidas anteriores, mas temos todas as vantagens dessas experiências sob a forma de faculdades e poderes desenvolvidos nessas vidas e corporificadas no corpo causal. Então, o corpo causal acumulou todas essas propriedades, faculdades da encarnação anterior, mas ele também tem ali os ingredientes que esses 4 seres, que representam os Devarajas ou Lipikas, que os teólogos costumam traduzir como senhores do karma, e que o Apocalipse e a roda de Ezequiel estão a tratar como os senhores dos 4 elementos, que na Índia são chamados de Dhritarashtra, Virupaksha, Viruda, Kaikuvera. Na tradição do hinduísmo e do budismo variam ligeiramente os nomes esotéricos dos senhores dos 4 elementos, mas nós estamos vendo que eles, sendo os senhores do karma, vão orientar as hostes angélicas, porque eles são grandes arcanjos perante o trono do Senhor, cheios de olhos, como descreve o Apocalipse por todos os lados, porque eles estão registrando o karma, eles são os registradores dessa conta bancária cósmica, que é o registro akáshico, onde todo mundo sabe o que está devendo para quem, se a gente tiver acesso a essa Serasa cósmica, aí a gente vai descobrir muita gente inadimplente. Então, o fato é que, a partir daquelas dívidas ou créditos, é que os senhores do karma vão dar ordens às hostes angélicas para criar os novos corpos, mental, astral
e físico, e isso vai atuar dentro do ventre da própria mãe com o tipo de conformação da nova personalidade que está sendo formada. Então, se o corpo tem restrições, é porque os anjos receberam ordens dos senhores do karma de causar restrições naquele corpo. Pode nos parecer uma coisa trágica, mas é a mera atuação de uma força da natureza que está descontando débitos. Não é? Todos os nossos órgãos que foram de alguma forma mal usados, vêm com menos energia. Todos os nossos órgãos e faculdades que foram bem usados, voltarão com mais energia. Então, a natureza tende a estimular o que é usado para o bem e restringir o que é usado para o mal, e assim o karma vai regulando as nossas ações para que, pelas suas respectivas reações ou consequências, nós aprendamos a dar valor ao que a natureza está investindo em nós, porque afinal de contas a natureza está nos oferecendo um corpo mental, oferecendo um corpo astral e oferecendo um corpo físico. E depois da morte nós vamos devolvendo essas oferendas processadas que foram pelas experiências da nossa vida. Então nós vamos devolver os elementos, ao mundo físico nós vamos devolver os elementos sólido, líquido, gasoso e eventuais éteres do duplo etéreo. Ao plano astral nós vamos acabar devolvendo todo o componente daquelas emoções. E no plano mental nós vamos devolver as experiências organizadas que vão criar as faculdades da futura encarnação. Então ele diz aqui, temos todas as vantagens dessas experiências sob a forma de faculdades e poderes desenvolvidos nessas vidas e corporificados no corpo astral. A razão de não haver memória é que o novo corpo mental não passou por essas experiências e delas não tem arquivo. Então, o novo corpo mental que vai ser formado no arco descendente não tem as experiências das encarnações anteriores, certo? É o eu superior, representado aqui no corpo causal, quem passou por todas essas experiências e retém a memória de todas as vidas passadas. Memória que pode ser revivida por aqueles que estão aptos a elevar-se até o seu nível e então trazer para o cérebro físico quadros mentais das vidas passadas. Então, esse momento da escolha da vida futura foi magnificamente vertido numa linguagem literária por Platão na República, no livro 10º, há 2.400 anos atrás aproximadamente. E nós não resistimos registrar isso em nosso livro, tamanha a sua beleza e profundidade, ao que faremos então uma breve menção. Nós citamos então na página 75 do Tradução Sabedoria. Essa é a palavra da Virgem Láxis que cantava as coisas passadas, filha da necessidade. Então havia 3 parcas na tradição grega, Láxis, que referia-se ao passado, Atopos ao presente e Cloto ao futuro. Almas efêmeras, eis que começa para vós um novo ciclo de vida mortal. Não é o fado que vos escolhe, e sim vós que escolheis o vosso fado ou destino. Então essas 2 frases são muito importantes, porque é o homem que está escolhendo o seu destino, mas há um novo ciclo de vida mortal, ou seja, esse é, na expressão platônica, a ideia da reencarnação. Que o primeiro indicado pelo sorteio seja o primeiro a eleger, ou seja, escolher o seu gênero de vida ao qual ficará inexoravelmente unido. Vejam que então o destino de cada encarnação, que o astrólogo aprende a ler como karma madura ou prarabdha karma no mapa astral de nascimento, tem a ver com um destino programado, é uma fatia do karma acumulado do indivíduo, também chamado na tradição sânscrita de Sanchita Karma ou Agamya Karma,
que é um volume de karma muito grande para ser esgotado numa encarnação só, na maioria dos casos, e, portanto, ele é fracionado pelos senhores do karma em frações, como talvez adequadas ao pagamento, a gente compararia com o limite de crédito para o SFH num banco, em que o gerente vai orientar o indivíduo que ele tem lá uma cota possível, né, que é passível de ser descontada do seu salário, que é geralmente da ordem de 1/3, coisa assim, porque senão o cara não come mais, não, né, não tem roupa, sei lá o que vai acontecer com ele. Ele não pode botar 100% do salário para pagar o sistema financeiro de habitação. Então, o gerente, dentro das regras do sistema, vai dizer, olha, o senhor tem uma cota possível de, sei lá, 30%, 40% do seu salário, e isso é uma cota pagável dentro de um desenvolvimento sustentável. Então, isso vai ser distribuído em tantos anos quantos for possíveis, e aí nós vamos ter, sei lá, para 15 anos, 20 anos, o que pode ser solicitado de empréstimo ao banco, para comprar aquele apartamento, por exemplo. Então, feita a analogia, os senhores do karma destacam do karma acumulado uma fração considerada pagável dentro de um desenvolvimento sustentável, sem levar a pessoa a uma falência existencial, que seria uma espécie de suicídio, porque a pessoa encarnaria com mais coisas do que seria capaz de suportar, e aí, sei lá, acabaria dando um tiro na cabeça ou não sei o quê. Na maior parte dos casos, o suicídio se deve a que houve escolhas tão errôneas naquela encarnação que se acumularam ao que já estava pesado, e aí a pessoa não suportou. Porque ela acrescentou com o karma gerado nessa encarnação, chamado Kriyamana Karma, ou karma em formação, ingredientes que levaram ao limite, ou passou do limite da cota pagável, e a pessoa não aguentou mais. Ou às vezes ela já vem com uma predisposição de outras encarnações, como o karma, às vezes até de um suicídio numa encarnação anterior, e se isso se acumula muitas vezes, as consequências vão ficando cada vez piores. Mas em condições normais, ao nascer o mapa astral, a pessoa fica inexoravelmente unida a um certo karma maduro que é programado para ser esgotado nesta encarnação. E isso o astrólogo competente deve ser capaz de ler, embora ele não possa saber do que a pessoa possa usar como livre-arbítrio, que nós vamos interpretar como o karma que está sendo formado agora, o Kriyamana Karma, porque isso pode modificar